geralmente começar uma arte, geralmente você vai fazer uma arte e você fica pensando, cara, será que minha arte vai ficar bom? Será que minha arte vai ter algum resultado? Será que eu vou conseguir passar desse momento ruim da minha arte? E aí você se pergunta, cara, será mesmo que eu tô fazendo alguma coisa certa nesse desenho? E aí você fica tipo, cara, não, mano, vou ter que estudar de novo. Bom, galera, eu queria conversar um pouquinho sobre como confiar no processo, tirar essa insegurança na hora de criar um personagem, um cenário, qualquer coisa. E geralmente você já estudou muito até sobre como fazer isso, mas mesmo assim, quando você vai fazer, durante o processo você pensa, nossa, que mas eu posso te dizer que talvez você não tenha absorvido totalmente o processo que você estudou para fazer. Bom, enquanto eu falo sobre acreditar no processo, vou deixar passando aqui no fundo um processo acelerado de criação de personagem que eu fiz e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ah, e não se esquece, deixa seu like, já se inscreva no canal para dar uma força lá. Vamos lá. Bom, primeira coisa, estabeleça bem o que você quer fazer e como você vai fazer. Você não precisa escrever, detalhar, primeiro eu vou começar com o esboço e depois eu vou fazer uma thumbnail, ou depois eu vou fazer uma luz e sombra ali, blocar uma luz. Não. Primeiro começa assim, etapa de esboço. Etapa de concept, essa etapa de descobrir o que eu quero, descobrir como vai ser. E nisso você pode utilizar de rabisco, linha contínua, silhueta. No caso dessa arte que eu tô mostrando para vocês, eu tô usando silhueta, né? Eu criei um volume, esculpi ele, tentando encontrar formas que eu acho interessante. Mas no segundo concept, eu utilizei de rabisco, linha contínua, eu utilizei volume, uma quantidade de técnicas diferentes para poder chegar no mesmo resultado. O importante é você ter em mente que o primeiro resultado que você precisa chegar é um design estabelecido, uma parte do processo onde você define que dali para frente você já tem uma ideia clara do que você quer. E aí, quando você tiver esse resultado pronto, no caso dessa minha arte é a silhueta, né? Quando tiver uma silhueta bem estabelecida, quando tiver as formas principais do personagem já estabelecidas, aí eu já posso pensar em como eu vou trabalhar esse material bruto para deixar ele bem depois, beleza? Esse é o primeiro processo. Bom, o segundo passo é analisar constantemente seu trabalho. É sempre muito importante você parar e observar o que você tem feito, o que você decidiu e como que você está aplicando o processo que você já estudou para fazer. Porque é muito comum pararmos num detalhe específico e ficar fazendo overmodeling naquela parte ali. Isso não é interessante. Você vai lá, desenha o capacete do personagem, mas o personagem todo tem uma armadura, mas só o capacete está detalhado. Isso acontece porque você não está parando para analisar o seu processo, o seu trabalho, como que você está aplicando aquilo ali. Então é muito importante você parar, observar tudo o que você está fazendo, tirar o zoom, olha para o desenho, ver o que você fez, quais decisões, quais ideias que vêm na sua mente depois que você analisa e tenta aplicar eles naquele momento. Parar para analisar o seu trabalho vai ajudar muito também numa parada que é super legal, que é você apreciar mais o momento do processo e não ficar pensando demais no resultado. Você apreciar o processo vai fazer com que o seu trabalho seja mais consistente, ou seja, você tenha um nível de finalização, um nível de acabamento, todos esses conceitos técnicos vão estar mais consistentes por conta de que você está mais presente durante o processo do que mais esperançoso com o resultado. Bom, essa terceira dica aqui é uma parada mais pessoal. Eu acredito que possa funcionar ou não para algumas pessoas, mas para mim funcionou bastante. Às vezes o que bloqueava a minha criatividade era aplicar muita técnica, muito procedimento no início da peça, né, da arte. Às vezes você ter muita ideia vai atrapalhar o seu processo e às vezes falta de ideia também pode atrapalhar o seu processo. Então, a minha sugestão é procure ter um processo inicial simplificado, o máximo possível. Por exemplo, o que eu testei que funcionou para mim no início foi praticar linha contínua. Não no sentido literal de você usar apenas uma linha em toda a arte, toda a peça, mas sim no processo de você criar a primeira ideia, o primeiro esboço, você usar esse método para chegar no primeiro volume, no primeiro passo. No início é bem importante você ter o briefing do personagem bem estabelecido, mas você não levar ao pé da letra já no início do projeto, porque você ainda vai ter margem para trabalhar isso depois. Então, para ajudar no processo de início, é bem importante você treinar bastante as técnicas que te geram material bruto para ser trabalhado depois.
Quarta observação que eu queria fazer aqui é importante saber qual etapa você está do processo. Às vezes você tem que ser ciente do que você está fazendo, para onde você está indo, como você está fazendo as coisas, porque tendo esse conhecimento, você vai facilitar para você mesmo dar continuidade no trabalho. E dependendo da etapa que você tá, as técnicas que você vai utilizar são bem diferentes umas das outras. Então é bem importante você saber aonde realmente você está trabalhando, o que você está fazendo, porque isso vai te ajudar a ter mais foco no processo e isso vai te levar a um resultado bem mais consistente também no final. Bom, quinta e última observação. Errar é inevitável. Todo mundo vai errar. Alguma hora alguém não vai acertar. Entendeu? Então não é problema você errar. O problema é você errar feio. E como que você erra feio? Quando você nem se preocupa em acertar. Quando você se preocupa em acertar, já não é um erro feio, beleza? E como que é se preocupar em acertar? É basicamente o cuidado que você tem em desenhar aquilo, ou criar aquilo que você tentou criar com o máximo do seu conhecimento. O importante é você saber lidar com os possíveis erros ou os possíveis equívocos que você comete durante o processo. Nessa arte aqui, eu também não considerei que eu utilizaria contorno no desenho. E o fato de eu não ter definido isso antes me levou a ter que mudar o estilo final do personagem. Porque o contorno na pixel art ou adiciona ou subtrai volume. E isso vai afetar diretamente em todas as outras etapas que eu já trabalhei. Foi um erro de planejamento. Eu deveria ter definido qual seria o estilo final da arte. Porém, eu não pensei nisso antes. Então, isso me trouxe problemas para resolver que eu poderia ter evitado. Mas isso não me impediu de terminar a arte. Eu consegui terminar, consegui resolver os problemas que apareceram durante a finalização ali. Pode não ser a sua melhor arte, mas foi o melhor que você conseguiu chegar e isso já tá ok. É fundamental que você, como artista, saiba lidar com os problemas que possam surgir no decorrer da sua imagem. Bom, galera, vocês podem ter percebido que a maior parte do tempo eu falei sobre como ter um processo adequado, né, um processo de criação de arte. É porque a confiança no processo vai vir com o hábito. E hábito geralmente é difícil de construir, mas com o tempo, com a experiência, com a prática, você vai construindo um hábito saudável do seu jeito de construir toda a peça. E quanto mais habituado você está em fazer, mais consistente, com mais confiança você vai ficar durante o processo de criação da sua peça. E antes de eu mostrar o resultado para vocês, já deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aí os seus comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Tô voltando agora com os vídeos aqui no canal. Bom, vamos pro resultado. Bom, e tá aí o resultado. Eu coloquei as duas versões, a versão do sketch e a versão final. Coloquei as duas juntas para você ver a diferença que ficou de uma para outra, porque como eu tinha falado, eu não considerei o contorno, então todo o projeto foi afetado. Mas de certa forma eu achei muito interessante manter as duas. E como bônus, já que eu percebi que a personagem ficou bem diferente uma da outra, eu decidi criar uma terceira variação para deixar legal, né? Só isso que eu tenho para falar. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado aí por assistir até o final. Valeu e até a próxima.